Boa noite a todos que estão entrando. Boa noite. Oi, Cariza, boa noite. Daqui a pouco a gente começa mais um evangelho aqui nessa noite de sábado. Mais uns 2 minutinhos e a gente já começa, tá bom? Muito obrigada a cada um que está entrando aí. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estão conseguindo me ver bem? O som tá legal? Se estiver tudo bem, só dá um ok aí pra mim, por favor, tá bom? Boa noite, Osvaldo. Boa noite, Guarize. Beth, boa noite. Obrigada, Osvaldo. O som tá bom, gente? Ah, então tá ótimo. Obrigada, Cariza. Mais uns 2 minutinhos e a gente já começa, tá bom? Boa noite, Lucila. Boa noite, Marilísia. Obrigada. Obrigada, Osvaldo. Boa noite, Márcia. Boa noite a todo mundo que está entrando. Mais um minutinho e a gente já começa, tá bom? Boa noite, Sueli, Deise, Ponce, boa noite para vocês. Obrigada, Sueli. Ele tá uma graça mesmo, um rapazinho já. Deixa eu abaixar o volume aqui da musiquinha pra gente já começar. Então, boa noite para todos. Muito obrigada por estarem aqui comigo hoje em mais um evangelho. Aqueles que quiserem, né, deixar aí uma água fluidificando ao lado, tá bom? Uma caneca com água, um squeeze com água, uma jarra com água, caso queiram, tá bom? Eu já deixei o meu aqui e ainda, né, um squeeze, mais um produto pra gente fazer propaganda do Maria Amélia. É o meu squeeze, então eu já deixei ele aqui ao lado. Agora, nesse momento, antes de iniciar, vamos fazer a nossa prece. Vamos serenar os nossos corações, nos sentarmos de uma maneira mais confortável, mais tranquila. Vamos mentalizar o nosso Mestre amado. Que possamos ter mais um encontro produtivo, abençoado. Que possamos estar todos na mesma sintonia, junto ao nosso Mestre amado Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Pedi e obtereis, né? A ação da prece e transmissão de pensamento. Nós
antes de tudo isso acontecer aí, que nós estamos vivendo esse momento de reclusão, vamos voltar há 3 meses atrás, mais ou menos, né? 3 meses, 4 meses aí, dependendo, como era a nossa vida lá atrás. Nós vivíamos no automatismo, né? Vivíamos no automático. Então, assim, nós, da hora que acordávamos até a hora que a gente fosse dormir novamente, a gente fazia tudo no automático. A gente não parava muito para pensar, era tudo muito cronometrado. Eu acredito que a vida da grande maioria das pessoas eram assim, né? E quando se era questionado, né? Quando a gente questionava alguma coisa sobre, se você reza, né? Você tem o costume de rezar, você tem o costume de orar? E a resposta de muitas pessoas era, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para fazer, eu não tenho tempo para rezar, o meu dia é muito corrido, eu não tenho tempo para parar, para fazer uma prece, ou quando no muito, antes de dormir, eu faço o Pai Nosso, né? Eu rezo antes de dormir. E era aquela reza automática, né? Que a gente começa a falar o Pai Nosso disparado, não presta atenção em uma única palavra daquilo que está sendo dito. Isso quando termina o Pai Nosso nesse momento. Na metade, a gente já está dormindo, né? E nem termina de fazer o Pai Nosso. Hoje nós estamos vivendo um momento diferente, um momento completamente diferente. Estamos nos nossos lares, né? A grande maioria não está saindo para o trabalho ou saindo para fazer outras atividades, acabam ficando mais tempo no lar, acabam tendo que conviver mais, né? Estamos convivendo mais com os nossos. E aí, aquele tempo que faltava lá atrás, o tempo que faltava que eu não tinha, né, para me dedicar a uma oração, a uma prece. Hoje, se perguntássemos para as mesmas pessoas, as respostas seriam parecidas. Agora não é mais o tempo que não existe. Eu não sei rezar, é o que a gente escuta muito. Eu não sei usar palavras bonitas, eu não tenho um vocabulário muito elaborado para fazer uma prece, ou muitas vezes, eu tenho vergonha de rezar, de fazer uma prece na frente de outras pessoas. Isso me lembra muito quando a gente estava lá no Maria Amélia, né? Quando ainda estávamos frequentando lá pessoalmente, né? Com os nossos trabalhos. Nas salas de aula era muito comum quando os expositores perguntam para os alunos quem gostaria de fazer a prece de encerramento ou a prece para a gente iniciar a aula. É unânime. Todos deixam cair um lápis no chão, todos têm que amarrar o sapato, enfim. É uma forma de todos disfarçarem, não, eu não quero fazer a prece, eu tenho vergonha, eu não sei o que falar, eu não sei o que dizer, né? Eu não sei quais as palavras a gente tem que usar para fazer a prece ou fazer uma reza, enfim. Nós ainda, muitas vezes, na grande maioria das vezes, nós associamos ainda a questão de prece, de rezar, de buscarmos essa conexão. Nós ainda associamos isso ao pedir quando estamos com alguma dor,
ao pedir quando estamos passando por algum momento muito conturbado, né? Então, ou quando nós necessitamos de alguma coisa naquele momento, porque é assim, né? A gente acha que é no imediatismo, né? E a gente acha sempre que o nosso problema é o mais importante. A gente acha que o nosso pedido ele tem que ser atendido de pronto atendimento, rápido, né? Então a gente ainda associa muito a prece a essas questões, né? Do imediatismo, de ai meu Deus, eu preciso disso, ou ai meu Deus, eu quero aquilo, ou ai meu Deus, tira essa dor que está em mim. A gente ainda associa muito a esse imediatismo, a essas soluções rápidas, né? Então, qual é o verdadeiro poder da prece? Qual é como ela realmente funciona nas nossas vidas? Aqui no capítulo 27, né, no capítulo Pedi e Obtereis, no item 9, que é a ação da prece e transmissão do pensamento, Kardec nos traz a seguinte colocação sobre o que é a prece. A prece é uma invocação. Nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Então, aqui, a prece é a nossa conexão com Deus, é a nossa conexão direta com Deus, com Jesus, com os nossos espíritos protetores, né? Com todos aqueles que estão nos protegendo. Então, ela é um ato de humildade. A prece verdadeira, ela é um ato de humildade. Ela é uma forma de nos colocarmos diante de Deus como suas criaturas, né? Nós, criaturas, nos colocando diante do nosso Criador. Então, a prece é uma forma de nos conectarmos com Deus, uma forma de nos conectarmos com os nossos espíritos protetores, com Jesus. E essa prece, essa oração, essa reza, não importa o nome, não precisa ser com palavras difíceis, com um vocabulário amplo. Ela simplesmente tem que vir do coração, vir de dentro de nós, né? Da melhor maneira possível, da forma mais que nós podemos, não é? Não precisamos usar artifícios, nada disso. É simplesmente a pureza, a verdade. É nos despirmos, né, diante de Deus e dos nossos irmãos. Porque Deus nos conhece o nosso íntimo. Nós podemos usar máscaras e nos mostrar para as pessoas da maneira que nos for mais conveniente, né? Da maneira que nos for mais conveniente nos apresentarmos ali naquele momento. Mas Deus conhece o nosso íntimo. Então, diante dele, nós somos nós mesmos, né? E que eficácia essa prece pode ter nas nossas vidas? Eu estava fazendo uma
uma pesquisa aqui sobre esse tema, vendo como a prece ela pode influenciar a nossa vida, pode influenciar nas nossas atitudes, inclusive na nossa saúde, né? E aí vendo diversas pesquisas científicas, né? Eu me deparei com uma pesquisa que inclusive passou uma reportagem sobre esse assunto há um tempo atrás no Globo Repórter, né? Onde um cientista brasileiro, ele é um professor da Universidade Federal de Brasília. Deixa eu ver se eu anotei aqui o nome dele. Anotei. É o Dr. Carlos Eduardo Tosta. Ele é professor na Universidade Federal de Brasília e ele fez durante 3 anos uma pesquisa sobre qual seria a eficácia da prece sobre a matéria, né? Sobre algum problema de saúde. Então ele fez essa pesquisa por conta própria, junto com seus estudantes lá universitários, enfim. Durante 3 anos, ele estudou um grupo de voluntários. Então, ele pegou esse grupo de voluntários e dividiu em 2, né? 2 grupos diferentes, onde um grupo, ele pegou o nome daquelas pessoas para que outras pudessem fazer preces por elas. Isso independente da religião, tá? Não foi focado numa religião Y ou numa religião X, tá? Isso foi independente da religião. E o outro grupo, não, né? Então ele pegou o nome daquelas pessoas, entregou para outras rezarem por elas, fazerem preces por elas durante esse período todo em que eles estavam acompanhando essa pesquisa. E essa pesquisa durou 3 anos. E assim, essas pessoas, esses voluntários eram monitorados durante todo esse período, né? E aí no final de toda essa pesquisa, no final de todo esse processo, eles detectaram que o grupo que recebeu essas preces, né? Aquele grupo que o nome tinha sido entregue para receberem preces, independente da religião, né? Que eles tinham, independente da religião daqueles que estavam fazendo a prece por eles também, né? Eles perceberam que o aspecto de saúde desses melhorou mais do que o dos outros, né? Do que o do outro grupo. Então, ou seja, nós somos beneficiados sim por toda essa energia que emana quando se faz uma prece, mas quando se faz aquela prece verdadeira, né? Aquela prece que vem do coração, né? Quando nós emanamos do nosso coração e com os nossos pensamentos as melhores energias, né? Então, essas vibrações, essas energias que foram trocadas durante esse período foi emanada com tanto amor, com tanto carinho, que auxiliaram aqueles. Eles foram curados? Não, eles não foram curados. Não era nem isso que a pesquisa queria mostrar. Eles queriam mostrar o quê? Ciência e o espiritismo caminham juntas. Elas não brigam entre si, né? Então, eles não sei qual é a religião desse médico, mas o intuito dele, ele alcançou, que a ideia era, será que realmente quando a gente foca o nosso pensamento no próximo, pedindo para que ele fique bem, emanando bons pensamentos, sabe? Sempre que focar naquela pessoa,
focar com boas ideias, com amor, com carinho, será que realmente isso traz benefícios? Ele conseguiu verificar aqui durante a pesquisa dele que sim. E nós também entendemos que sim. É uma troca de energia muito grande, né? Então, quando nós estamos emanando essas energias, o outro que estiver propício a recebê-la vai receber, né? Se ele estiver apto a receber, ele vai receber. Assim como nós também, né? Para quem estiver fazendo alguma prece para nós ou nós mesmos pedindo por nós, se for algo que realmente nós mereçamos receber, nós vamos receber, né? Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, as nossas preces são sempre pedidos e pedidos próprios, né? A gente sempre tá, como eu disse anteriormente, a gente tá sempre pedindo para nós, pedindo por nós, e que esses pedidos sejam atendidos prontamente. É como se a espiritualidade ela estivesse ali, à nossa disposição, né? A gente pede, faz como se fosse um delivery espiritual, né? A gente pede e eles nos trazem, né? E nós não podemos nos esquecer que nós vamos receber tudo aquilo conforme o nosso merecimento. Nós temos que entender que estamos num mundo de provas e expiações, que nós temos muitas coisas em haver aqui, que nós temos que passar por determinadas provas, sim, né, para o nosso melhoramento, para o nosso aprendizado. Então, não basta só a gente querer que as coisas aconteçam no momento que a gente quer. A gente tem que ter em mente que nós temos que focar os nossos pedidos para que nós tenhamos força, sabedoria, para que a gente consiga passar por essas provações da melhor maneira possível. E não que elas sejam simplesmente retiradas do nosso caminho. Porque senão, qual seria o mérito que nós teríamos? Se as coisas simplesmente, quando não estivesse do nosso agrado, simplesmente fosse tirado do nosso caminho. Sem esforço algum nosso, sem que fizéssemos nada para melhorar aquela situação, para resolver aquela situação. Não teríamos mérito algum nisso, né? Então, nós não podemos nunca, né, nos esquecer que nós temos sim que passar por determinadas provas aqui e que as nossas preces, as nossas vibrações têm que ser para pedirmos, né, para nós o discernimento para lidar com aquilo, a força para lidar com aquilo, para que possamos ter clareza nas atitudes que vamos tomar, né? Então, nós sabemos aqui, nós que estamos, né, estudando sobre o espiritismo, nós sabemos que passamos por determinadas provas para nossa evolução, para o nosso crescimento, para adquirirmos o conhecimento, né? A gente não estamos prontos, né? Nós estamos em aprendizado. E esse aprendizado, principalmente nesse mundo que nós vivemos, é um aprendizado ainda de muita dor, né? O mundo em que nós estamos de provas e expiações
é um mundo de muitas dores ainda, né? De sofrimentos, e que eles não vão sumir assim como um passe de mágica. Muito pelo contrário, né? Nós é que temos que saber como lidar com ele e tentar sair desses problemas da melhor forma possível, né? Continuando aqui no Evangelho, no item 12, ele diz assim: se dividirmos os males da vida em duas categorias, sendo uma a dos que o homem não pode evitar e outra a das atribuições que ele mesmo provoca, por sua incúria e pelos seus excessos, veremos que esta última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria das suas aflições e que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência, né? Então, muitas vezes a gente não procura entender o que está acontecendo ao nosso redor, o que nós mesmos estamos provocando, né? A gente só acha que os nossos males têm a ver com o outro, né? O outro provocou, o outro fez, o outro me levou, mas também a gente tem que olhar para dentro de nós e ver as nossas atitudes, né? O que nós estamos fazendo para nos melhorarmos, né? Então, muitos de nós, por exemplo, procuramos o centro espírita ou qualquer outra instituição religiosa, não importa, qualquer outro templo religioso. Quando nós resolvemos procurar a religião, essa conexão com Deus, é quando o nosso calo aperta, né? É quando o negócio já não está muito legal ali, né? Dificilmente a gente vai procurar a religião, ou procurar essa conexão com Deus quando está tudo bem, né? Dificilmente a gente escuta alguém falar: por que você começou a frequentar o Maria Amélia? Ou qualquer outro templo religioso. Eu comecei a frequentar porque eu estava tão feliz, eu estava tão bem, que aí eu resolvi lá agradecer. Difícil? Não é impossível encontrar alguém assim, mas é difícil. Normalmente a gente procura quando já não estamos, né, bem, quando a gente, diante dos nossos problemas, a gente já não enxerga mais a tão conhecida luz no fim do túnel, né? Nós, diante de todas essas situações, tem aquela frase que é a máxima de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, e que a gente nunca pode esquecer, e em todo o Evangelho sempre nos é lembrado: o vigiai e orai. Jesus nos trouxe essa frase, né, o vigiai e orai, para nos mostrar a importância de policiarmos os nossos pensamentos. Pensamento é vida, é energia. Nós emanamos muito, tudo, através dos nossos pensamentos, né? Então, quando a gente fala aonde estiver o nosso pensamento, é lá que vai estar o nosso espírito, é porque tudo é energia, nós somos energia, né? Então, nós temos que tomar este cuidado de policiar os nossos pensamentos. Aquelas ideias ruins, não deixar ela tomar conta da nossa mente, não deixar tomar conta da nossa cabeça. Hoje, mais uma vez, trazendo como exemplo esse momento que a gente está vivendo, né? Esse momento de isolamento, essa pandemia, algo que nós, a grande maioria, nunca pensou passar por uma situação dessa, né?
nunca nos imaginamos passando por uma situação dessa. Então, assim, se a gente liga a TV, se a gente vai ler um jornal, qualquer coisa, são só notícias ruins, né? A gente sabe que realmente está acontecendo coisas muito ruins, a gente sabe qual é a gravidade desse vírus que está aí, né? Todos nós sabemos a gravidade desse vírus, né? O que pode acarretar, né? Se nós chegarmos a contraí-lo, a gente sabe quais são os riscos. Porém, se a gente se deixar envolver por todas as notícias, por toda essa, sabe, fica uma energia no ar, uma coisa negativa, uma coisa pesada, e aí você fica dando ouvido para isso ou para aquele que fala isso, que fala aquilo. Isso vai tomando conta dos nossos pensamentos. E se a gente não se policiar, o que acontece? Isso vai aumentando, né? Esses pensamentos, eles vão crescendo, eles vão tomando conta, né? E com isso, o que acontece? Nós vamos baixando a nossa vibração, nós vamos deixando que espíritos não muito bacanas, né? Não muito legais, aqueles que querem nos influenciar negativamente, se aproximem. Então, isso vai virando uma bola de neve. Então, nós temos que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, muito cuidado com aquilo que a gente está emanando, né? Nós temos que procurar sermos realistas, sim, porém, limpar a nossa mente, manter a nossa mente sã, os nossos pensamentos sãos. Porque se a gente deixa todo esse negativismo ir crescendo dentro do nosso pensamento, e todo dia a gente vai pensando a mesma coisa, toda hora pensando a mesma coisa, aquele sentimento fica ali ruminando, ele vai crescendo, e aí acaba o quê? Esses pensamentos saem pela nossa boca, e é onde a gente acaba ofendendo as pessoas, é onde a gente acaba, né, tratando mal aqueles que estão ao nosso redor, né? É onde a gente acaba ofendendo as pessoas, né? Hoje em dia em rede social é muito isso que acontece. As pessoas se ofendem, se maltratam tanto, deixam sair pela boca todo aquele mau pensamento, aquele mau sentimento que ela está alimentando dentro dela, né? Então, nós devemos sim fazer a nossa higiene mental. Nós não fazemos a nossa higiene corporal todos os dias ali a gente não vai tomar o nosso banho, né? Todo mundo faz isso diariamente, pelo menos uma vez por dia, né? E aí, se a gente entrar no chuveiro só sem tá lá sujo, brincamos na terra o dia inteiro, e aí a gente vai pro banho e deixa só a água cair no nosso corpo. Só a água ir caindo no nosso corpo. Vai limpar? Não, não vai. A gente vai só se molhar, né? Mas a gente não vai estar limpo. Assim como o banho que a gente toma lá todo dia, bonitinho, passa o sabonete, tira a sujeira do dia. Assim como o banho, a gente tem que fazer essa mesma higiene com a nossa mente. Todos os dias a gente tem que fazer a nossa higiene mental da mesma forma. E essa higiene mental, como que a gente faz? Policiando os nossos pensamentos, né? Tomando cuidado com as coisas que a gente absorve, porque a gente pode ver tudo, a gente pode ler tudo, a gente pode ouvir N coisas,
Mas o que é que a gente está absorvendo realmente, né? O que é que realmente a gente está colocando na balança e absorvendo como sendo bom ou ruim? É isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Fácil é? É claro que não é fácil. Nunca vai. Seria hipocrisia falar aqui que é fácil fazer isso. Muito difícil. A gente policiar os pensamentos, a gente tomar este cuidado não é fácil, mas é necessário, né? Entre o ser fácil e o ser necessário, vamos tentar fazer o necessário, né? Porque é muito mais fácil nos deixarmos influenciar pelo negativismo, principalmente nessa situação hoje que a gente está vivendo. É muito mais fácil, né? É muito mais fácil a gente cruzar os braços e falar, ai, realmente as coisas estão difíceis, ai, realmente está acontecendo isso. Ou a gente olhar a essência, né? É muito mais fácil a gente ficar julgando o que o outro fez ou o que o outro tem do que tentar entender, do que tentar ver o sacrifício que o outro fez para chegar onde chegou, para conquistar o que conquistou. É sempre assim. A gente olha sempre para alguma situação e já enxerga o negativo. A gente, antes de achar bacana algo, de parabenizar algo, a gente procura ver o negativo naquilo, né? Se fulano conseguiu fazer uma faculdade, né? Ah, eu estou fazendo faculdade de medicina. Em vez de você me dar os parabéns, aí, né, em vez de eu ir lá dar os parabéns para a pessoa, eu vou lá e falo para ela, mas também com bolsa, né, qualquer um faz. Ah, fulano comprou um carro novo. Só Deus sabe o sacrifício para ele conseguir adquirir aquele bem, né? O sacrifício para ele todo mês ali, ó, ralar, batalhar para pagar aquele bem. Mas é muito mais fácil eu virar para ele e falar, mas também sem entrada, parcelado em milhões de vezes, até eu consigo. Então isso tá tão impregnado em nós, muitas vezes a gente faz isso, nem percebe. A gente sempre olha para o outro, para a situação, já julgando. E isso tá ali impregnado na nossa cabeça, na nossa mente. A gente sempre acha que o outro vai olhar pra gente diferente, né? A gente sempre quer mostrar muitas vezes para o outro aquilo que não somos, mas porque tem medo do julgamento, eu tenho medo do que o outro vai pensar, eu tenho medo do que o outro vai dizer, né? Se eu não estou muito bem, se eu não estou feliz, é muito mais fácil eu ir lá e postar uma foto, escrever uma frase maravilhosa do que pedir ajuda, né? Então, muitas vezes a gente, por deixar essas nossas más tendências aflorarem, e é isso que a gente tem que ir trabalhando no nosso dia a dia, policiar os nossos pensamentos. Nós somos influenciados o tempo todo, da hora que a gente acorda, à hora que a gente vai dormir. E é isso que a gente tem que tomar muito cuidado com essas influências que a gente vai recebendo o tempo inteiro. Hoje as redes sociais estão aí bombando. Acontece algo agora, não dá 2 minutos, já tá no mundo inteiro, né? E a gente vai só absorvendo aquilo. A gente não coloca na balança o que realmente é bom, o que não é. E aí, a gente vai absorvendo aquilo
e vai tendo aquilo como algo normal, como sendo correto, né? E vamos trazendo aquilo para dentro de nós. O nosso pensamento é energia, né? Como eu disse, nós emanamos energia o tempo todo. O tempo todo. Estamos recebendo o tempo todo. Nós vamos receber aquilo que nós estivermos abertos a receber. E vamos emanar aquilo que nós temos dentro de nós. Então, o que a gente quer emanar? O que a gente quer mandar para o próximo? Quando a gente faz uma prece por alguém, nós estamos fazendo realmente de coração aquilo que nós estamos pedindo e que nós estamos desejando, realmente está saindo de dentro dos nossos corações? Quando a gente pede por alguém, né, para que, eu quero que fulano fique bem, eu quero que fulano, né, conquiste as coisas, eu quero que ele fique bem, que ele seja feliz. Quando a gente fala isso, a gente está falando realmente de coração, de verdade? Ou a gente está falando, eu quero que fulano fique bem, eu quero que fulano realmente consiga o que ele está procurando, desde que não seja melhor que o meu, desde que o meu. Será que não é isso que a gente está fazendo? Todos nós temos que nos policiar o tempo todo. O tempo todo. E nós somos testados o tempo todo. O tempo todo. Então, aqui como diz o capítulo, né? A eficácia da prece. O que seria essa eficácia da prece? Primeiro é entender o que é essa prece, né? É entender que prece, rezar, orar, é nos despir de todo e qualquer máscara que estivermos usando, é nos abrir de coração, é antes de iniciar uma prece, pedir perdão pelos nossos erros, pedir perdão pelas nossas atitudes, pedir perdão pelos nossos pensamentos, que muitas vezes nós não falamos, mas nós estamos ali pensando. Muitas vezes a pessoa chega para nós, se abre, né? Confia em nós e ali, né, da boca para fora, nós estamos falando o que ela gostaria de ouvir. Mas o que nós estamos emanando de verdade para aquela pessoa? Qual é o sentimento que nós estamos realmente emanando para ela? E para nós também. Porque se está saindo maledicência, raiva, rancor, inveja da nossa boca, é isso que nós temos em nós. O que sai da nossa boca é o que está cheio o nosso coração, né? Então é isso que nós temos que tomar cuidado. O que é que está saindo da minha boca? O que é que eu estou pensando? O que é que eu estou fazendo com as atitudes, com as coisas que estão acontecendo ao meu redor? As provas que eu tenho que passar nessa vida, eu vou passar. Então, cada um tem a sua. Cada um de nós aqui sabe qual é a nossa prova, né? Cada um de vocês aí na casa de vocês sabe qual é a prova que cada um está passando. Seja financeira, seja de doença, seja, né,
sentimental, enfim, não importa. Cada um de nós está passando por suas provas. Elas estão aí, certo? Elas existem. Como que nós vamos lidar com elas? Como que nós vamos resolver estes problemas e passar por eles? Nós temos duas opções, né? Nós podemos simplesmente nos deixar envolver pelo negativismo, só enxergar o lado ruim das coisas, não enxergar nada de positivo que estamos passando. Muitas pessoas hoje, se a gente conversar, se a gente for falar, não conseguem descrever nada de positivo que possa estar envolto nesse momento que a gente está passando dessa pandemia. É uma situação difícil, complicada, muito. Mas de tudo a gente tem que tirar uma coisa positiva. De tudo. Tudo tem o seu lado positivo. Por mais que a gente ache que não, por mais que a gente ache que é besteira, não é besteira. De tudo a gente tira um aprendizado. De tudo a gente tem algo ou para aprender ou para ensinar. Então, a situação ela existe. E reclamar ou não, ser negativo, vai deixar de existir o problema. Muito pelo contrário. Mas vai fazer com que ele pareça para nós muito maior do que ele realmente é. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, você fala isso porque não é com você, né? Você fala isso porque não é com você. Se fosse com você, você não ia estar falando dessa forma, como se fosse fácil. Não é fácil. Nenhuma das situações que nós passamos aqui, nessa vida, é fácil. Nenhuma. Todos nós. Porém, se conseguirmos manter o nosso equilíbrio, conseguirmos manter a nossa fé, não deixar a nossa fé se abalar facilmente, se a gente conseguir manter isso, o problema ele vai continuar existindo, só que com muito mais facilidade. Com muito mais facilidade. Então, eu falando isso agora, até me veio na mente uma situação que aconteceu há um tempo atrás, de uma pessoa conhecida que ela estava passando por um problema muito sério mesmo com filhos, e ele estava pulando de galho em galho, né, digamos assim. Foi em uma religião, não se adaptou, foi em outra religião, não se adaptou, começou a ir ao Maria Amélia, e aí, em uma conversa nossa, ele falou, eu espero que aqui eu consiga resolver o meu problema, porque eu já fui em todos os lugares e nenhum lugar resolveu o meu problema, nenhum lugar. E aí, né, eu tive que dizer a frase, aquele momento para ele não foi de muito agrado. O que eu disse para ele foi, seu problema não vai ser resolvido aqui. O seu problema tem que ser resolvido dentro de você. Porque a forma como ele estava lidando com aquilo, a forma como ele estava enxergando aquilo, o que ele estava alimentando daquilo, estava tornando o problema muito pior do que ele realmente era. Então, muitas vezes a gente quer que o nosso problema seja arrancado de dentro da gente.
E não é assim que funciona. Seria ótimo, seria maravilhoso. Porém, não teríamos mérito algum. Não teríamos nem com o que nos orgulhar, né, de nós mesmos, de falar assim, nossa, eu consegui superar tal problema. Então, que a gente possa olhar para dentro de nós e começar a verificar o que nós estamos alimentando. Quais são esses pensamentos que nós estamos alimentando? E que a gente nunca perca a nossa fé. Nunca. A prece, ela é extremamente necessária todos os dias. Que possamos fazê-la da melhor maneira possível, da forma como a gente acha que ela tem que ser feita, com aquelas palavras que saem do nosso coração. Por mais simples que seja, Deus não está preocupado se temos um vocabulário culto ou não. Deus, para Ele, o que importa é o que tem dentro do nosso coração. Então, que a gente possa fazer a nossa higiene mental todos os dias, higienizar os nossos pensamentos diariamente. Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho necessário. Nós estamos aqui todos os dias, né? O Maria Amélia está fazendo um trabalho maravilhoso desde quando nós entramos na quarentena. O último dia que nós tivemos um encontro com todos no Maria Amélia foi dia 14 de março. Não vou esquecer nunca aquele sábado. Foi o último dia que eu dei a minha aula presencial para os alunos que estavam lá. Era um sábado lindo de sol, tava um dia lindo. Esse dia não vai sair nunca mais da minha cabeça. E foi o último dia que nós estivemos lá presencialmente. E a partir do dia 16 de março, que foi uma segunda-feira, o Maria Amélia iniciou com as atividades online, né? Com as preces, inicialmente com as lives às 20 horas apenas, e depois, com o passar do tempo, adaptando para a prece do meio-dia, adaptando para a prece das 18. Então, nós estamos tendo a oportunidade de estarmos em comunhão com Deus, né, nesses 3 horários, né, que nós estamos aqui. Temos a oportunidade, né, de termos esse momento de conexão com o mestre, né, de acalmar os nossos pensamentos. Então, mais uma vez, eu gostaria muito de agradecer a cada um de vocês que estão aqui comigo nesse momento. Antônia, né? Às vezes nem sabemos o que dizer, o silêncio também é uma oração. Sim, sim. O que importa é o que está no nosso coração, né? No nosso pensamento, no nosso coração. Muitas vezes a gente está tão desesperado que a gente não consegue nem falar, né? E as lágrimas dizem mais do que muitas palavras, não é? Então, mais uma vez, eu queria agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, tá? Nesse momento, e que possamos, né, agora fazer a nossa prece de encerramento. E eu gostaria de ler para vocês uma prece que eu gosto muito e que eu sei que muitos de vocês gostam também, que é a prece de Cáritas. E eu gostaria de ler ela para vocês, que ela diz assim: Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação.
Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajador a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Mais uma vez, muito obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui. Realmente, Antônia, essa oração ela é magnífica, magnífica. Quem não conhece, tiver a oportunidade de procurar, é a prece de Caritas. Ela emociona de verdade. Mais uma vez eu agradeço a todos, né? Vocês poderiam estar em qualquer outro lugar neste momento, fazendo qualquer outra coisa, mas nós todos, eu e vocês, optamos em estar aqui hoje, todos juntos, né? Em mais esse evangelho. E antes de finalizar, eu gostaria de dar alguns recados para vocês da casa, né? Falar que as nossas campanhas continuam, tá? Nossas campanhas de arrecadação de alimentos, de arrecadação de cobertores, enfim. As nossas campanhas, elas não param, elas continuam, tá? Mais uma vez, eu quero agradecer a todos que ajudaram a gente no drive-thru, que foi da semana retrasada, semana passada, desculpem. Porém, as nossas campanhas não param, né? Então, nós continuamos recebendo. Aí precisa ver certinho, né, os dias para estar levando os mantimentos. Isso ainda vai ser divulgado, tá bom? Para todos aqueles que quiserem adquirir os produtos com a marca do Maria Amélia, a máscara, as canecas, esses quiz que eu recomendo, eu gosto muito, uso ele muito. Então, dizer, né, que as nossas campanhas todas permanecem, continuam. Aqueles que forem sócios da casa, tem o bannerzinho aí na página do Maria Amélia, com o número da conta do Banco do Brasil, tudo certinho, para que vocês possam fazer
o pagamento das suas mensalidades, né, corretamente. E todos aqueles que forem sócios e fizerem o pagamento da mensalidade em depósito nessa conta, mandar para o e-mail contasapagarcema@gmail.com o comprovante e informando qual é o mês que você está quitando a sua mensalidade, tá? Por que que a gente sempre pede para fazer isso? Nessa mesma conta podem ser feitos depósitos de qualquer doação, né? Eu não tenho como ir ao Maria Amélia ou em qualquer outro lugar levar um alimento, ou levar a coberta, ou levar o que é necessário, né? Mas eu consigo fazer uma transferência bancária, para mim é mais fácil, é mais prático, ótimo. Pode fazer para essa mesma conta, tá? Sem problema algum. Mas quem for sócio, para enviar o comprovante, informando, né? Olha, quem cuida dessa conta é a Carmen, ela tá aqui, até já colocou aqui pra gente. E aí só colocar ela no e-mail para ela, falar: Carmen, olha, depositei X valor referente ao mês tal, tá? Para ela poder fazer o controle dela da baixa e ficar tudo bonitinho, tudo certinho, tá bom? Amanhã ao meio-dia, Evangelho do meio-dia, às 18 horas, o Evangelho das 18 e às 20 horas, mais uma palestra aqui com a gente, tá? Amanhã, quem é amanhã? Eu não estou com a minha lista aqui, mas amanhã às 20 horas, amanhã é o Sandro Kopsink, me lembrei agora. Amanhã é a palestra do Sandro, que é uma palestra maravilhosa, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês que estão aqui hoje comigo. O Ricardo não vai entrar agora, depois que eu terminar, né? Por isso que eu já dei alguns recados aqui para vocês. E nós aguardamos todos vocês amanhã ao meio-dia. Tenham aí um sábado maravilhoso, um domingo maravilhoso e que a próxima semana que se inicia seja uma semana muito próspera e muito produtiva e feliz para todos nós. Muito obrigada, tenham todos uma boa noite. Tchau!